De imediato, podemos dizer que toda postura assumida pelo tratado teológico-político com relação à política já é fruto da revolução que Spinoza está promovendo com relação às teorias clássicas e hobbesianas, né? Só para lembrar, o Leviatã de Hobbes, ele é publicado nas voltas de 1651 e o Tratado Teológico Político ele vai ser confeccionado de 65 a 70 do século XVII, né? É notório que Spinoza expõe o texto do Tratado Teológico Político tendo em vista o Leviatã, né? Tendo em mente o Leviatã tanto no sentido da sua ordem expositiva, como se sabe, o Tratado Teológico Político ele inverte a ordem expositiva, né? Ele justifica que o político só pode ser compreendido se compreendida antes a estrutura teológica sobre o qual se assenta o político, sobre o qual se organiza, tanto no sentido de, ou seja, ele leva o Leviatã em consideração também no sentido de subvertê-lo conceitualmente. E aí a gente está falando aqui, por exemplo, né, da noção de conatos, né, da noção de causalidade, da identificação exaustiva entre direito e potência. Né? Quer dizer, a inversão na forma e a subversão do conteúdo do Leviatã são procedimentos intimamente associados ao tratado teológico político. Bom, a própria carta, né, que nós comentamos aqui, onde Spinoza explicita e diferencia seu pensamento com relação ao de Hobbes. A carta ela é de 74, né? Quer dizer, é a posição de um Spinoza já maduro, já consolidada a virada com relação a Hobbes, tal qual no Leviatã, como também já consolidada a experiência de confecção e divulgação do Tratado Teológico Político, né? E essa posição que é defendida, essa inversão que é promovida com relação a Hobbes, essa posição que é defendida no Tratado Teológico Político, ela vai ver, a gente vai ver, ela vai perdurar até o Tratado Político. Bom, sobre o Estado e o direito natural, a obra de Spinoza demonstra uma coerência extrema e se repete sob a mesma fórmula. No período de vida do filósofo, a publicação que carrega uma generosa definição e caracterização do direito natural e civil é exatamente o Tratado Teológico Político, né, que resguarda todo um capítulo para essa discussão. Eu digo em sua vida porque as duas outras obras que trazem considerações diretas sobre esse tema, elas são a Ética e o Tratado Político, ambas as obras publicadas após a morte de Spinoza, né? Então, quer dizer, durante a vida de Spinoza, o que se sabia dele acerca do direito civil e natural era aquilo, né, que estava exposto no Tratado Teológico Político. Nele se define, e eu vou ler aqui a tradução do Diogo Pires Aurélio pela Martins Fontes, no capítulo 16, logo no segundo parágrafo, né? A gente vai ver assim: por direito e instituição natural, entendo unicamente as regras da natureza de cada indivíduo. Regras segundo as quais concebemos qualquer ser como naturalmente determinado a existir e a agir de uma certa maneira. Bom, a continuação dessa citação, eu encerro a citação, ou seja, a gente está vendo aí uma relação direta, né, do direito natural, individual e da natureza. Então, na continuidade da citação, o Spinoza vai retomar o exemplo dos peixes, né, onde os maiores comem os menores exatamente por direito natural, por instituição da natureza, e ao final do mesmo parágrafo, o Spinoza vai dizer assim, e aí é onde a gente vê declaradamente a exposição, né? Ele vai dizer: é com efeito evidente que a natureza, considerada em absoluto, tem direito a tudo que está em seu poder. Isto é, o direito da natureza estende-se até onde se estende a sua potência, pois a potência da natureza é a própria potência de Deus, o qual tem pleno direito a tudo. Visto, porém, que a potência universal de toda a natureza não é mais do que a potência de todos os indivíduos em conjunto, segue-se que cada indivíduo tem pleno direito a tudo que está em seu poder, ou seja, o direito de cada um estende-se até onde se estende a sua exata potência. Fim de citação.
Então, quer dizer, essa inversão, né, essa, digamos assim, essa inovação, esse aporte inovador de Spinoza com relação à política, né, que extravasa o direito natural clássico, extravasa a concepção hobbesiana, ela encontra no Tratado Teológico Político, né, aquela publicação que deu a conhecer a posição de Spinoza sobre esse tema ao seu tempo, ela traz exatamente essa identificação entre o direito e a potência, né? Entre a totalidade, por exemplo, do direito dos indivíduos que existem com a totalidade da potência da natureza ou da potência de Deus. Bom, agora na ética, que da terceira parte em diante é redigida após a publicação do Tratado Teológico Político, isso é interessante, né? Desculpem a pausa aqui, a interrupção para falar disso. O Spinoza ele escreve as duas primeiras partes da Ética, né? Entre 62 e 65 do século 17. Ele interrompe, ele para em 65 a Ética, porque havia toda uma conjuntura política que demandava o seu posicionamento, né? Então ele escreve o Tratado Teológico Político. A redação do Tratado Teológico Político vai durar aí 5 anos, de 65 a 70, então ele fica esse tempo distante da Ética, digamos assim, e retoma da terceira parte em diante a Ética a partir de 70. Né? Então, na Ética, Ética 4, proposição 37, escolhe 2, o direito natural ele vai se definir da segunda maneira, ele vai ser apresentado da seguinte maneira. Né? Eu estou lendo aqui a tradução da Autêntica, né? Do Tomás Tadeu. Diz assim: é pelo direito supremo da natureza que cada um existe, e, consequentemente, é pelo direito supremo da natureza que cada um faz o que se segue da necessidade da sua própria natureza. Por isso, é pelo direito supremo da natureza que cada um julga o que é bom e o que é mal, o que, de acordo com sua inclinação, lhe é útil. Vinga-se e se esforça por conservar o que ama e por destruir o que odeia. Fim de citação. Quer dizer, é por direito de natureza que cada um faz o que se segue da necessidade da sua própria natureza. Então aí tem uma sequência conceitual, né? Esse se seguir da necessidade da natureza vai envolver o conatus, vai envolver a potência, vai envolver a virtude até a condução para o direito, né? E tudo isso necessariamente e naturalmente. Bom, antes ainda do Tratado Político, mas muito próximo da sua confecção, tem a Carta, né? Então, veja bem, a gente extraiu no Tratado Teológico Político uma concepção dessa relação entre direito e potência, né? Nós vimos na Carta, que a Carta, nós vimos na Ética, né? E aí a Ética, ela estaria, digamos, na sua confecção a partir de 70, né? Como essa citação aparece na quarta parte, então ela está depois de 70. Então, cronologicamente, Tratado Teológico Político, depois na Ética. Já tínhamos visto essa identificação, essa relação entre direito e potência na Carta de 74, né? Então nós temos aí pelo menos 70, depois de 70 com Ética, 74 com Carta, e a partir de 75 nós vamos ter o Tratado Político, né? Que eu vou trazer aqui para vocês também. Então, por fim, no Tratado Político, a definição de Estado ou direito natural também recebe todo um capítulo, mas, como eu disse, é só publicada após a morte do Spinoza, né? E evoca diretamente a formulação do Tratado Teológico Político e demais conteúdos demonstrados na Ética, nos dando indicações de que a concepção spinozana de tal conceito se manteve ao longo de toda, ou de maior parte, né, da sua vida. E assim o Tratado Político afirma, né? Eu vou ler aqui a edição do Tratado Político do Spinoza, da Martins Fontes. Bom, citação. Do fato de a potência pela qual existem e operam as coisas naturais ser a mesmíssima potência de Deus, entendemos facilmente o que é o direito de natureza. Com efeito, uma vez que Deus tem o direito a tudo e que o direito de Deus não é senão a própria potência de Deus, na medida em que se considera esta como absolutamente livre, segue-se daí que qualquer coisa natural tem por natureza tanto direito quanto potência para existir e operar tiver. Pois a potência de cada coisa natural, pela qual ela existe e opera,
não é outra senão a própria potência de Deus, que é absolutamente livre. Né? Aqui eu encerro a citação, isso está no Tratado Político, no seu segundo capítulo, terceiro parágrafo. Então vamos lá, né? Direito de natureza, leis ou regras da natureza, ou o que é o mesmo, a própria potência da natureza. E sobre o que define o direito natural humano, Spinoza complementa, né? Cito, na mesma tradução do Tratado Político 2, parágrafo 5, né? Porém, os homens são conduzidos mais pelo desejo cego do que pela razão. E, por conseguinte, a sua potência ou direito natural deve definir-se não pela razão, mas por qualquer apetite pelo qual eles são determinados a agir e com o qual se esforçam por conservar-se. Isso está no Tratado Político 2.5. Quer dizer, Tratado Teológico Político, Ética, Carta e agora Tratado Político, todos corroborando, né, esse fio de conduta que a gente assumiu desde o início, que era com relação ao estado de natureza e ao direito natural. Né? De todas as passagens destacadas das várias obras, depreende-se que o direito e a potência de todo e qualquer indivíduo se seguem necessariamente do direito e da potência de Deus. Tudo é necessário, nada é contingente e age ou opera segundo o que pode, segundo o direito natural. Como diria Macherey, é o caso aqui de um automatismo afetivo, né? Essa é uma expressão dele, do Pierre Macherey. E a sociedade comum não interrompe a necessidade com que a natureza se expressa, sendo ela também uma das suas instituições. Ok. A coerência entre as obras no que se refere ao direito natural é notável, ela implica a coerência de conceitos fundamentais, né, como o conatus, essa relação entre direito e potência, os princípios de causalidade, de necessidade, então quer dizer, isso é declarado. Né? Além disso, nós podemos encontrar outras conformidades entre o Tratado Teológico Político e o Tratado Político, como por exemplo a defesa declarada de uma democracia como o melhor regime, né? E o fato da defesa da liberdade de pensar, do fato da liberdade de pensar não ser passível de coerção, né? Todos esses são aspectos centrais da filosofia e da sua política, da política spinozana, e tudo isso concorda como a gente viu. Ora, então, onde está a diferença entre os dois? Né? Quer dizer, o que justifica, se está tudo colocado já no Tratado Teológico Político, o que justifica a escrita de outro tratado político se estão mantidos aí os mesmos princípios metafísicos, éticos e políticos? Bom, é conhecido de todos que o Tratado Teológico Político tem uma postura militante e se expressa como manifesto. Né? No Tratado Teológico Político está sendo estabelecida uma crítica direta aos preconceitos dos teólogos e à acusação de ateu, né, que o vulgo confere a Spinoza. Está sendo proferida no Tratado Teológico Político um discurso comprometido com a persuasão, né, sobretudo de uma parcela cristã mais liberal, que estaria apta não somente a ler o manifesto, mas digamos, estaria suscetível às mudanças almejadas. Né? Então, bom, sabemos, também sabemos, né? O contexto em que está inserida a confecção do Tratado Teológico Político é muito turbulento. A aristocracia republicana ela está ameaçada, né? Ela está fragilizada pelos ataques dos calvinistas e da Casa de Orange, né? Monarquista, que visa controlar as Províncias Unidas. E como já mencionei, Spinoza interrompe a redação da Ética para justamente se manifestar, né? Através do Tratado Teológico Político, de se defrontar com a supressão de um horizonte político democrático, né, que ele se identificava, que ele era adepto. E eu insisto, né, as ameaças que o sistema político defendido por Spinoza vem sofrendo não são meramente conjunturais, mas tocavam Spinoza diretamente. Né? Eu digo insisto porque eu mencionei isso na aula de abertura, né, na aula de apresentação do curso, e lá eu falei, por exemplo, né, nós temos a morte do discípulo e grande amigo dele, o Adrian Feuerbach, que foi preso por suas posições contra a igreja, muito semelhantes às posições de Spinoza. Né? Nós temos o esquartejamento dos irmãos de Witt, que eram amigos pessoais de Spinoza, líderes da Amsterdã republicana que ele endossava no momento. Né?
E, ao fim, o que ocorre é o oposto do que o Tratado Teológico Político, né, do que o manifesto pretendia. O preconceito dos teólogos, a acusação de ateísmo por parte do vulgo, a supressão da liberdade de filosofar, tudo isso avança e se sobrepõe à estrutura republicana. Né? Em 1674, o Tratado Teológico Político, né, o livro forjado no inferno, é proibido e Spinoza é perseguido. Em resumo, o Tratado Político é escrito tendo a investida do Tratado Teológico Político fracassado completamente. Né? Então, o que eu vou defender aqui é que não há propriamente, da evolução de um tratado político a outro, nenhuma inovação conceitual no sentido de se contrapor ao tratado teológico político, né? Ainda que haja uma postura drasticamente diferente. As diferenças entre um tratado e outro, do modo que eu estou expondo aqui, seriam meramente expositivas, estratégicas, né? Se sequer táticas. Bom, então a gente, num primeiro momento, estabeleceu uma relação com o clássico, com o Hobbes, e agora nós estamos estabelecendo uma relação com o Tratado Teológico Político. E o que a gente viu foi, do ponto de vista dos fundamentos, né, dos seus conceitos centrais, uma coerência perfeita não só entre um tratado e outro, mas, digamos assim, nesses projetos intermediários, cronologicamente intermediários, que são a Ética e a carta que eu mencionei, a Carta 50. Mas, agora, quando o tratado político foi escrito, ele já não vai mais se portar como um manifesto e ele já tem encarnada a experiência falida do tratado teológico político. E tudo isso muda essa diferença não só de perspectiva, mas de atitude, né? Uma espécie de amadurecimento do realismo político spinozano. Bom, quer dizer, se no tratado teológico político era necessário combater o preconceito dos teólogos e a acusação de ateu pelo vulgo, se lá, né, no tratado teológico político fez-se necessária uma exegese bíblica, né, por exemplo, quando o Spinoza intentava convencer uma parcela proeminente e liberal da população, lá no Tratado Teológico Político fez-se necessário todo o aparato retórico, né? Técnico da retórica, no sentido do convencimento. Né? Bom, se lá no Tratado Teológico Político as concepções políticas do seu tempo ele precisava se conformar a isso, então admitir um vernáculo contratualista, lá no Tratado Teológico Político fez-se necessário expor a sua posição política sob o signo do pacto, né, e da transferência. E também, se lá no Tratado Teológico Político ainda havia, digamos assim, uma esperança mais inflamada, né, uma esperança, uma paixão esperançosa que queimava mais intensamente, ainda era tempo, lá no Tratado Teológico Político, de se falar em um Estado cuja razão de ser seria a liberdade. E, como se sabe, tudo isso some no Tratado Teológico Político, né? E veja bem, é possível tudo isso sumir mantendo-se o mesmo centro, né, conceitual. Bom, o tratado político ele assume uma exposição sintética, de rigor quase geométrico, racional, científico. Né? Essa é a proposta dele. Ele já assume isso desde o início. Né? As derrotas consecutivas parecem temperar nessa passagem aquela esperança, né, de postular a liberdade como sendo a razão de ser do Estado, fazendo desaparecer essa, digamos, demasiado ingênua pretensão de liberdade, fazendo desaparecer isso e dando lugar ao realismo da segurança. Né? Agora, a razão de ser do Estado, toda a teoria política, ela não é mais orientada para a liberdade, mas sim para a segurança. Os severos golpes que a reação orangista e calvinista desferem na Holanda de seu tempo e de seus sonhos conduzem no tratado político Spinoza a pensar as causas da dissolução do Estado, sobretudo do Estado aristocrático em que vive, e sobre como impedir essa dissolução, sobre como conter a multidão dentro de certos limites, de modo que se garanta a segurança necessária para a saúde do império. E tudo isso se expõe agora no tratado político sem se prender a questões conjunturais,
de maneira a revelar e organizar racionalmente os fundamentos da política. O que não quer dizer que será feita no tratado político uma política generalista, incondicional, menos ainda idealista, né, ou utópica. Ao contrário, a razão, respaldada pela experiência, ela demanda que se oponha à prova, que se ponha à prova, desculpa, os problemas práticos de cada um dos tipos dos diferentes regimes de maneira bastante realista, né? Além disso, segundo o que eu estou defendendo aqui, nós veremos que as noções de lógica, as noções de metafísica, as noções éticas e, por fim, as noções políticas estão todas mantidas, né? Eu digo questões lógicas porque eu identifico, a gente em outra ocasião pode falar disso, no tratado político a presença da teoria da definição, né? Com relação à questão metafísica, é declarado o necessitarismo e o imanentismo metafísico. Com relação às posições éticas, né, nós temos ali todos os princípios derivados da teoria do conatus, daquilo que a gente identificou de direito e potência, né? E, por fim, com relação às noções políticas, a defesa declarada da democracia, da liberdade de pensamento, né? Então, segundo o que eu estou defendendo aqui nessa relação que eu me propus entre o tratado político e o teológico político, é que há uma diferença, digamos, tática, estratégica, retórica, mas não conceitual, né? Conceitual, os princípios mais rígidos estão todos aí mantidos, né? E é isso, pessoal. Tendo chegado agora às portas do tratado político, no nosso próximo encontro nós trataremos diretamente dele, né, da sua estrutura e dos aspectos principais da ciência política que ele avança. Então, muito obrigado e até a próxima.